Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos ver agora essa questão da Petrobras, falando do diagrama ladder. São questões que se repetem em todo concurso, né? Sempre tem uma questão parecida com essa. É um ponto certo. Se você conseguir concluir conhecimento a respeito dos diagramas ladder, é um ponto certo que você vai obter na prova. E eles sempre fazem assim, eles criam uma comparação da programação ladder com as funções lógicas que a gente aprende no curso de eletrônica, aquelas tabelas de verdades, e sempre tem uma simbologia utilizando portas lógicas da norma DIN. Normalmente eles utilizam muito a norma DIN, que é uma norma alemã, comparando com o diagrama ladder. E por quê? Também o CLP tem duas maneiras, ou três, mais típicas de você fazer a programação, né, fazer o diagrama. Uma delas é o ladder, que é a mais popular, que 90% das programações se fazem em ladder. Agora, você pode programar também em blocos lógicos, utilizando a norma DIN. Também pode programar em listas de instruções. Se você não quiser que ninguém conheça bem o seu programa, você pode programar em listas de instruções também, que é uma forma de programação a mais que existe do CLP. Então, eles costumam fazer assim, comparação entre a forma de programar, né, a linguagem de programação do CLP com funções lógicas que a gente costuma usar também na eletrônica, aí envolve tabela verdade, envolve mapa de Carnot, coisas desse tipo assim. Nesse caso, dessa função, vamos analisar aqui agora, olhando, né, o diagrama, e você observa que tem um contato em paralelo com o outro, sendo que um desses contatos seria normal fechado e o outro contato normal aberto. Contato normal fechado é função negada. Então, quer dizer, se você tem uma variável, a variável C, e ela está em cima de um contato NF, então significa que o C vai ter que apresentar uma barrinha, tá? Vai ter que apresentar aquela barrinha em cima de negação. Se não tiver, não tem a barrinha. O X, por exemplo, que não vai ter a barrinha, só o C. O X e o C, eles estão em paralelo. Isso caracteriza que tipo de função? A função lógica ou. Então, ficou em paralelo, função lógica ou. Ficou em série, função lógica e. Aí eu tenho uma função lógica do tipo ou, com a entrada C negada, e eu estou fazendo uma AND com uma outra variável, que é a variável S, que é a própria saída. Então a minha saída, ela realimentou e está fazendo uma AND com a S. E está fazendo uma AND com o paralelo do C com o X, sendo que o C ele é negado. Tranquilo. Aparece novamente aqui o X formando um OU com todo o conjunto, tá? Então você tem o primeiro OU formado por C e X, sendo que o C é negado, em série com a S, então vai constituir uma porta do tipo AND, e esse bloco formado pela OU e pela AND vai ficar em paralelo com o X. Então você vai ter uma OU do X com o ramo que envolve a OU do C com X e o S. Então vamos tentar traduzir isso em termos de função lógica. Primeira coisa, a melhor forma de você resolver uma questão dessa é ir por eliminação. Quem é que está barrado aí no nosso diagrama? Quem está barrado é o C. Então, é o único que está barrado, os outros não estão barrados, não tem ninguém barrado. Então, vamos tentar eliminar algumas das opções. Bom, o C aqui aparece, está barrado, o C é barrado aqui, tá? Com todas as opções o C aparece barrado. Mas o C, ele está em paralelo com o X, então tem que formar uma função do tipo OU, tem que aparecer o maisinho entre o X e o C. Onde aparece o mais entre o X e o C? Aqui nessa função, tá? X ou C barrado. E está formando uma AND com o S. Opa, beleza. Então eu estou com esse conjunto todo aqui, ó. Esse conjunto todo está formando um OU com um X. Opa, então a minha resposta correta vai ser a letra E.
Tá? Não tem outra alternativa que seja melhor do que essa. Tá? Aqui o X está formando um OU com o C barrado em série com S. Não é verdade, tá? Você, aliás, até é verdade, mas você não tem o restante da função, tá? Porque aqui aparece o S formando uma E. Aí a E é com todo o conjunto, né? com um paralelo aqui. Agora não tem o X formando a função do tipo OU com esse conjunto. Então isso aqui está capenga. Então a nossa alternativa correta é a letra E. Essa aqui também a gente elimina, porque aqui nós temos duas E's envolvendo o X e envolvendo o C. Né? Aparece o C sem barra, em nenhum momento o C está em contato aberto, ele só está em contato fechado. Eu já eliminei essa aqui também. A letra C está faltando um pedaço, porque a letra C você até tem o C barrado X aqui, mas ele é IND, e aqui o C barrado X é OU. O único que aparece C barrado X formando uma OU é a alternativa E. Então, por eliminação, a gente já ganharia essa questão, certo? Então, a letra correta é a letra E, alternativa E, questão 41, alternativa E. Então é isso, gente. Vamos para a próxima agora. Então, questão 42, muito parecida, também envolve diagrama ladder e função lógica. No caso, nós vamos tentar fazer a mesma estratégia, tá? Então, nessa estratégia aqui, nessa questão, o que acontece? Eu tenho a variável A no contato normal fechado. Então, esse A tem que estar barrado. Ele tem que ser negado. O B, ele aparece tanto no contato aberto quanto no contato fechado. O A também. Agora, você tem aqui uma variável intermediária, que é a variável M. Essa variável M é uma variável intermediária que ele usou para negar a função inteira. Então, ele usou essa variável M, é uma variável que a gente chama variável de flag, né? É uma memóriazinha interna do CLP que a gente vai usar para negar a função inteira. Quando você encontra uma função do tipo em que você tem dois ramos em paralelo entre dois contatos que estão em série, esses dois contatos que estão em série estão formando uma porta do tipo AND. E os dois ramos em paralelo estão formando uma função do tipo OU. E a variável que é negada, ela tem um inversor. Então, esse bloquinho aqui, ó, ele vai representar para a gente uma função do tipo OU exclusivo. O que é a função do tipo OU exclusivo? É aquela função em que a tabela verdade só vai apresentar sinal verdadeiro na saída, só vai apresentar 1 na saída, quando tiver assim 0 e 1 para A, 0 para A, 1 para B, ou então 0 para B e 1 para A. Essa alternativa do OU exclusivo é quando só vale quando tiver uma única variável verdadeira, né? No caso desse bloco aqui, é um bloco com OU exclusivo. Esse bloco sai na variável M e depois ele nega M. A negação da OU exclusivo é a porta coincidência. E a porta coincidência são as outras duas alternativas que sobrou na tabela verdade. Então vamos ver se vocês conseguem observar e visualizar a tabela verdade. Ali, no caso, as duas variáveis é A e B. Então você tem as alternativas A igual a 0, B igual a 0, A igual a 0, B igual a 1, A igual a 1, B igual a 0, A igual a 1, B igual a 1. Essa alternativa, esses dois ramos que estão em paralelo, eles formam as alternativas A igual a 0, B igual a 1 e A igual a 1, B igual a 0. Como você negou, você vai que escolher as duas outras alternativas que não foram escolhidas agora. Então, a nossa porta a porta XOR, no caso, né, o exclusivo, ela vai virar uma porta coincidência. E a porta coincidência é dita assim, AB ou A barrado B barrado, igual a S. Então, a resposta correta vai ser a nossa letra B, que essa aqui é a nossa porta do tipo coincidência.
porque você só tem sinal verdadeiro na saída quando as duas variáveis de entrada são negadas, 0 e 0, A igual a 0, B igual a 0, né? Ou quando as duas variáveis de entrada não são negadas, A igual a 1, B igual a 1. Então essa aqui é a alternativa correta. Repara que ele utilizou a saída M como uma alternativa de negar a função inteira para gerar o S. Questão difícil, né? Não foi uma questão fácil. Agora, é o mesmo tipo de questão se repetindo. Se tentar entender, conseguir fazer um entendimento perfeito desse tipo de conteúdo, não erra. Vai acertar todas as que caírem desse jeito aí. Tranquilo? Vamos para a próxima agora.